voz. Pai, falando em meu coração, meu Pai, oh Pai, minha alma está angustiada. Muitas são as pedradas, meu Pai, segure e não me deixes cair. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Pai, minha alma em ti se alegra. Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai, oh Pai. Tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai, fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e em seguida pela oportunidade de termos que lhe servir através deste canal. Como foi dito aqui, devemos sempre procurar fazer algo para o Senhor. Não devemos como que ficar sem fazer nada. Vou diretamente na minha leitura. Se encontra no livro de São Mateus 17. Vou ler o versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé,
porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vou orar. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que determinou que a salvação podia vir através da pregação do Evangelho. Aqui estamos mais uma vez, fitando a nossa atenção em direção à congregação invisível. Ó Pai, te rogo em humildade que possa colocar as palavras propícias. Toma-as, escreva-as no tábua do coração de cada um que nos ouvirá. Santifica, meu Pai, neste momento, para este tempinho que está à minha frente, que somente a palavra possa sair da minha boca, porque, Pai, está escrito que o homem não só viverá por pão, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, comece conosco e termine conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço, Pai, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Esta noite queria talvez falar sobre fé como um grão de mostarda. Fé como um grão de mostarda. Estava a tentar aqui ver esse tipo de grão para talvez tentarmos simplificar. Tenho uma gama aqui de semente de mostarda. Talvez um pequeno significado que eu apanhei: semente de mostarda são as pequenas sementes das várias plantas de mostarda. As sementes têm cerca de 2 milímetros de diâmetro e têm cores de várias cores. Só vou pedir aos irmãos, talvez, para pôr tenho uma gama delas aqui, de semente de mostarda, que inclui muita coisa aqui. Só gostaríamos, talvez, de começarmos não sei se será possível mesmo de se mergulhar nisso, ou talvez será uma simples introdução. Mas a verdade é que terminamos falando a respeito da fé de Deus, que foi mesmo muito destacante. Foi uma grande bênção para mim, e eu queria agradecer a cada um de vocês pelos vossos comentários de apreço, agradecendo a Deus por estar a nos revelar essas coisas que talvez não conhecíamos, mas a graça de Deus está a nos trazer essas coisas. E talvez dizer que como Paulo disse que ele vivia
pela fé do Filho de Deus. Ele não disse que vivia na fé do Filho de Deus, mas vivia pela fé do Filho de Deus. E vimos como o grande apóstolo Pedro também seguiu o mesmo canal. E como o profeta dizia, que não precisamos da fé humana. Talvez ter que repisar aqui algumas coisinhas para talvez nos levar um pouco de volta onde terminamos. E depois de termos já terminado, recebi chamada, alguns irmãos a comentar e foi muito bom. Talvez uma das citações que chamaríamos de destaque foi precisamente Porta para o Coração, onde ele diz: vamos falar de fé por um momento. Agora, Jesus, eu deixo o Senhor entrar, mas tenho minha própria fé. Bem, Ele não pode fazer muito por você. Se você tem sua própria fé, e eu não quero nenhuma fé, ele estava precisamente referir aqui a fé dele. E eu quero a fé dele, a fé de Deus, a fé do Filho de Deus. Minha fé não presta. A fé de Deus é o que precisamos. A fé de Deus é nós. Minha fé, e ele repete, minha fé não presta, sua fé não presta. É preciso que Cristo venha e fique naquela porta da fé e seja Senhor sobre sua fé. Só quero acreditar que foi mesmo muito, muito bom ter que ver este canal, de saber que devemos chegar a um ponto em que pedimos para que a fé de Deus substitua a nossa fé, a fé que pode falhar. E dizer que tivemos um bom desfecho nisso com os irmãos de Canongola, comparando com aquela experiência que o profeta teve. Uma vez o profeta, e foi precisamente alguns meses ou algumas semanas depois de ter casado com a irmã Menda, e ele disse que não tinha assim, digamos, as condições para poder fazer lua de mel. Portanto, ele optou por levar a sua família para ir caçar. Portanto, ele leva a sua família, nomeadamente a irmã Meda e o irmão Bilbo. Só foram nesta, digamos, talvez numa reserva. E chegou alugaram um acampamento e deixou a família naquele acampamento. E ele levou a sua arma, se aproveitando de fazer tudo, ou talvez matar uns 2 passarinhos por uma única pedra. E ali ele queria se aproveitar, caçar, se aproveitar, lua de mel.
de uma só única vez. Ele deixa a sua família, entra na floresta para caçar. E ali naquela floresta acabou começando um ciclone. Nas Américas eles chamam, na maioria das vezes, de tornado. E no instante a temperatura acabou mudando. E tratava-se precisamente de uma zona em que ele conhecia, porque era guarda florestal, e além de ser guarda florestal, ele foi um guia. Alguém que guiava os turistas quando viesse para visitar naquela zona, para que não se perdesse na mata. Ali a situação foi mudando, a temperatura foi tomando outros contornos. E depois de um tempinho ele nem podia conseguir ver a sua mão em sua frente. Mas antes de começar aquele tornado, ele já havia morto um veado, uma coisa dessa. Visto que a temperatura estava a mudar, ele pensou em subir numa árvore e pendurar o seu animal. E ele pendurou o seu animal, como quem conhecia aquela floresta. Ele pensou, vou assim, depois poderei atingir o acampamento. E ali os ventos soprando, uivando as árvores, e estava chuviscando ou chovendo mesmo. E ele começou a pensar da sua família e disse, deixa eu tentar correr para ver se posso ir ao encontro da minha família, porque eles não sabiam como sobreviver em condições dessas. E o irmão Branham havia aprendido muita coisa sendo um guia. E uma dessas coisas ele fala ali, acolá nas mensagens, como quando você for apanhado, talvez atingido talvez por geada. No instante as temperaturas já baixam e cai neve. E ali você está num lugar onde não pode sair. Você tem que ter uma ideia de saber como sobreviver nessas condições. E ele até nos ensina como, quando você está como que desnorteado, não sabe qual é o caminho a levar, através das cascas das árvores pode-se saber onde situa-se o norte, onde situa-se o sul. Eu lembro uma vez, falávamos a respeito desta questão que é muito, assim, digamos, boa, em que quando você é apanhado, talvez, com uma geada, e você não tem como sair daquele lugar para se manter vivo, você precisa de subir uma árvore e descer, e subir, e descer, e subir. Na medida em que você vai subir e descer, vai se manter um pouco, digamos, um pouco quente para você não ser morto por gelo. Ele pensou, meu Deus, eu conheço bem onde se situa o acampamento. Daqui vou me dirigir diretamente para o acampamento. E ele começou a caminhar, correndo, porque ele tinha que chegar o mais cedo possível para preparar a fogueira e tal, e ajudar a família como sobreviver naquele ambiente. Ele começou a correr em direção ao acampamento que ele achava por si mesmo que conhecia bem. E ele começou a caminhar. Caminhou por um bom tempo. Depois de um determinado momento, ele descobriu que já tinha voltado de novo onde ele havia começado.
Me refiro que depois de ter pendurado o seu animal numa determinada árvore, correu, foi se descobrir que não estava a atingir o acampamento, não estava a chegar no acampamento. Mas talvez, digamos, depois de uns 30 ou uma hora de tempo, ele começou a pensar, mas como que eu não estou a chegar no acampamento? Quando ele olha para cima, viu o seu animal que havia pendurado para deixar ir no acampamento para que talvez depois de ter cessado ou tornado pudesse voltar a levar o seu animal. E ele parou e disse, ei, o que aconteceu? Voltei de novo no lugar onde eu comecei. O que deve ter acontecido comigo? Me perdi. E começou de novo a dizer que não, o acampamento está deste lado. Quando tudo isso aqui começou, a situação estava assim, só tenho que ir nesta direção. Caminhou, correndo. Depois de algumas horas ou alguns minutos, viu que não estava a chegar no acampamento. E ele ficou tão espantado porque ele pensava que conhecia bem aquela região. Só quando ele ele descobre que já havia voltado de novo no mesmo lugar onde ele começou. Olhou para cima e viu o seu veado aí em cima. E ele ficou muito atemorizado, porque ele sabia, se ele não chegasse no acampamento, a sua família podia morrer. Ele começou a se angustiar bastante. E disse, meu Deus, o que aconteceu comigo? Estou de novo de volta aqui onde pendurei o meu animal. Deixa eu começar, mas o acampamento está deste lado. E algumas vozes começaram a falar com ele que você está perdido, a sua família vai morrer. E ele ficou cada vez mais como que um pouco fora de si, porque já estava ouvindo vozes. E ele disse, desta vez não vão perder, e começou a correr o mais rápido possível. Mas depois de alguns minutos, 30 ou 40 e tal, ou uma hora de tempo, ele se viu de novo de volta no seu animal. Quando se chegou já de ter voltado de novo a terceira vez, é quando sentiu mesmo que aqui estou sem saída. E naquelas condições, vozes falando, e ele disse que os índios chamam aquilo da caminhada da morte. Talvez compararíamos isto com um problema cíclico, ou um pecado cíclico, onde alguém talvez a palavra foi pregada e talvez repreendeu-se uma certa conduta ou um certo pecado, e você para e diz, a partir de hoje eu vou sair nesta situação. E você começa a caminhar, mas talvez depois de um mês, ou 2, ou 3, depende do círculo, você se acha de novo de volta na sua situação. Você se acha de novo no seu pecado que você havia determinado que vou ter que deixar. E naquele momento ele chegou onde ele disse, Senhor, me perdoe por favor, porque eu achei que por mim mesmo podia sair nessa condição. Por mim mesmo podia localizar o acampamento onde jaz a minha família. Todavia ele não conseguia localizar. E ele pediu a Deus, Senhor, me ajude para eu sair nisto aqui. E com isso nós estávamos a tentar aqui fazer uma pequena comparação, uma pequena tipologia. Comparando com a fé natural e a fé de Deus. Porque quando ele chegou o momento em que ele
compreendeu que por si mesmo não podia sair daquela condição, ele começou a pedir perdão e começou a pedir a liderança de Deus. E ele pediu a Deus para que pudesse lhe perdoar por ter se achado que podia se livrar daquela condição por si mesmo. Todavia não havia saída. Só ele orou e disse: Senhor, por favor, ajuda-me. E eu pensei que conhecia esta região, podia achar o meu caminho de saída. Todavia me encontro aqui num círculo. E ele disse: os índios chamam isso de caminhada da morte. E na maioria das vezes, quando as pessoas atingirem esta caminhada da morte, acaba se suicidando, acaba se atirando talvez num poço, e ali termina as suas vidas. E ali o profeta estava naquela condição em que não podia se ajudar para sair naquela condição. E pediu a Deus: Senhor, me ajude, por favor. Com as suas mãos levantadas, num instante, uma das mãos encostou uma linha que ia diretamente naquele lado em que se encontrava o acampamento. Quando ele atingiu a linha que podia lhe dirigir para sair naquela condição, como ele ficou tão feliz e começou a seguir aquela linha diretamente até ao acampamento onde se encontrava a família. E ele socorreu a sua família da morte que estava prestes a lhe já atingir. Agora, o que estávamos a tentar dizer, ou o que estamos a tentar dizer? Estamos a dizer que talvez é alguém que tem a sua própria fé e pensa que pode resolver o seu problema aplicando a sua própria fé. Talvez alguém que está doente, que acha que pela sua própria fé humana pode se apropriar aquela fé suficiente para ficar curado, porque na maioria das vezes é aquilo que estávamos a dizer aqui no último vídeo. Tentamos querer e às vezes construímos a nossa fé. Você recebeu oração e às vezes você diz: a partir de hoje eu vou querer e não vou duvidar mais. E você começa talvez querendo com a sua fé humana. E vai caminhar, mas depois de um tempinho vai descobrir que a fé que você estava a tentar construir acaba desmoronando. E você tem que começar de novo. É exatamente o que estava a acontecer com o profeta. E algumas pessoas, pela sua própria fé, elas creem que vou ter que deixar este animal, vou ter que deixar este pecado, vou ter que deixar esta conduta. Mas depois de terem andado usando a sua fé para se livrar daquela situação, se encontram de novo de volta ao mesmo pecado. Faz-me lembrar, da maioria das vezes, falava com alguém, esses jovens que deitam semente, às vezes ficam 1 mês, 2, 3, e ele diz: a partir de hoje eu vou deixar isto aqui, eu já deixei. Mas depois de um tempinho se acha embaixo da árvore onde havia pendurado o seu pecado, de volta no mesmo pecado. Como é que você se livra? Se considerar incapaz e pedir a fé, renunciar à sua fé e aceitar a fé de Deus. Porque a fé de Deus, ela não pode desmoronar. Podíamos falar aqui de Pedro, como toda noite foi usando a sua estratégia de pesca e tudo mais, com a sua própria fé, e não apanhou nada.
Quando Jesus lhe disse, lança a sua rede aqui, e ele disse, Senhor, eu não apanhei nada, mas pela sua palavra que me disse para eu lançar, lançarei a minha rede. Estava renunciando à sua fé humana e aceitando a fé do Filho de Deus. E ali ele apanhou peixe que nem poderia sequer sozinho tirar da água. A rede quase estava para se rasgar. Oh, meu Deus, eu poderia tomar nessas alturas a Moisés, como ele almejava tirar os filhos de Israel na escravatura. E ele tentou aplicar o seu esforço humano, a sua sabedoria, aquilo que ele havia aprendido na faculdade. E ele tentou usar aquilo aí, talvez a ciência política que ele havia feito, tentou tirar os filhos de Israel com todas as suas estratégias militares, toda a sua fé humana, o conhecimento humano aplicou e só matou um egípcio e não conseguiu tirar os filhos de Israel. Todavia, quando ele deparou-se com a coluna de fogo, e ali a fé de Deus foi depositada nele. É verdade que sabemos que de uma ou de outra maneira ele tinha fé, mas há alguma coisa sobrenatural que está além do natural lhe atingiu quando ele parou face a face com a coluna de fogo. E ele ouviu o Deus do seu pai falando. E a partir daquele momento a fé de Deus caiu no seu coração. E ele saiu dali para encarar uma nação com uma simples vara de um pastor. Todavia era a fé de Deus que não pôde desmoronar. Tentações se levantaram, todavia ele manteve-se intacto, sabendo que Deus havia lhe enviado e era capaz de se firmar com ele até a vitória final. E ele venceu o reino pela fé. É aqui onde as escrituras dizem, pela fé, sim, venceu o egípcio, que era talvez o país mais militarizado no então. Todavia, com uma simples bengala seca de um pastor, ele subjugou a nação mais poderosa, como alguma das nações que nós temos, a Rússia, América, a China, Alemanha, e o resto, França, Inglaterra. E ele foi lá e subjugou a mesma nação que ele havia tentado, as mesmas pessoas que ele havia tentado libertar com a sua própria fé. Mas quando a fé de Deus caiu no seu coração, ele foi capaz. É o que nós necessitamos. Necessitamos da fé de Deus. É o que você necessita para sair desta doença que está lhe apoquentar por tanto tempo. É o que você necessita para sair nessa condição que lhe atormenta por tanto tempo. Você já tentou apropriar fé suficiente para se livrar. Todavia, depois de um tempinho, você se acha embaixo do mesmo problema. Chega o momento em que você vai dizer, Senhor, já tentei sair disto, mas de uma ou de outra maneira ainda retorno embaixo disso. Me ajude, me dê a sua fé para eu sair disto. E ali Deus vai lhe dar a sua fé. Sim, talvez. E às vezes as pessoas podem não compreender como essas coisas funcionam. Já fazer-me lembrar deste testemunho que um dos ministros na beira estava a dar, o ministro irmão Manuel, como
esta semana estava a chover incessantemente e eles, com um tabernáculo assim precário, estava quase se inundar, pingar. E o irmão estava a me dizer hoje mesmo que lutaram, oraram para ver se a chuva podia parar. E diziam que talvez vai parar às 11, às 12, assim sucessivamente. E a chuva continuou chovendo, caindo, melhor dizendo. E o irmão acabou pensando que deixa eu ligar para o pastor. E acabou me ligando, talvez com uma simples fé, ou uma simples, digamos, conduta. Já tive coisas que eu não tenho explicação aqui, como Deus tem trabalhado, como Deus tem operado. Só quando dá um sinal e pedir a oração, não levou muito tempo, ali a chuva parou. Não é primeira vez, não é segunda vez, nem terceira vez. Já houve momento em que, pela graça de Deus, paramos e pedimos a Deus para que a chuva parasse. Por várias vezes parou, para que chovesse também do mesmo modo. Só Deus ainda é Deus. E essas coisas não são feitas meramente pela fé humana. São feitas pela fé de Deus. Só terminávamos deste modo esta questão da fé de Deus. E talvez citar mais uma citação aqui, onde o profeta diz nesta mensagem, mostra-nos o Pai, no parágrafo 34, mensagem pregada no dia 19 de abril de 59. Ele diz: as pessoas não ficam com sede o suficiente. A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando você está com sede, você pode beber. Só na maioria das vezes as pessoas não sentem, não ficam com sede o suficiente. Alguém sedente de Deus, alguém faminto de Deus. Porque quando você está sedente de Deus, lembra, você já está automaticamente na condição de bem-aventurado. Porque tentava falar com um certo irmão, quando citávamos onde o profeta diz que não há nenhum homem que procura a Deus, mas é Deus que procura o homem. Só quando você sente sede de procurar a Deus, é porque Deus já te procurou, já te achou. Ele já colocou em você a sede para procurar, para ir atrás dele. Todavia as pessoas não chegam, não ficam assim, não ficam com sede o suficiente. Porque se você ficar tão sedente do Espírito Santo, é você que o receberá, porque bebe-se as águas por aquele que está sedente delas. Só se você está sedente de qualquer coisa, saiba que já está quase para se satisfazer daquela coisa. E é como nesta questão aqui que estamos a falar, a fé de Deus. Você tem que chegar um momento de ficar tão sedente de obter esta fé. Se você ficar sedente da fé de Deus e ir na presença de Deus e dizer: Senhor,
por várias vezes eu tenho tentado aplicar a minha fé para isto, para aquilo e para aquilo mais. Todavia, me encontro, a minha fé desmorona. Por isso eu quero a sua fé. E você fica com sede da fé de Deus, você será dado a fé de Deus. Mas se for uma questão, digamos, como que de uma aula, você vai ouvir e sair dali sem o que está a ser pregado. O que devemos fazer, queridos irmãos, quando alguma coisa é pregada, não saia naquele canal sem que você consiga o que está sendo pregado. Se está-se a pregar da fé de Deus, faça tudo. Orar, jejuar, até que aquilo que está sendo pregado se torne carne na sua própria vida. Quando se chega a este nível, você está a caminhar corretamente. Não permita que alguma coisa seja pregada e você deixa aquilo passar por alto sem que se torne uma realidade, sem que se torne vida em você. Lute, ore, fique tão faminto o suficiente de pedir a Deus até que o que está a ser pregado se torne carne em você. E veja o que ele diz aqui. Quando você está com sede, você pode beber. E quanto mais você bebe, mais você se expande. Quanto mais graça você recebe, mais poder tem, mais fé você tem, à medida que continua bebendo de Cristo, que é a fonte inesgotável da vida. Bebendo na forma da semente. Sim, bebendo na forma de uma semente. Como que uma semente bebe? Uma semente, na medida em que vai beber, o que contém nela vai se expressar, vai se manifestar na plena vista. Me refiro, se você toma uma semente e a lança, e dá aquela semente as águas para beber, na medida em que aquela semente vai beber, vai manifestar o que está dentro dela. Oh, que lição devia ser esta noite, porque é ali, amados irmãos, onde falhamos. Não bebemos o suficiente. Por que não bebemos? Não temos nos tornado tão sedente o suficiente. Porque uma semente, na medida em que ela vai beber, vai expressar, vai manifestar o que estava escondido dentro dela. Deus pode ter escondido muita coisa, muita possibilidade de fazer muita coisa. Mas para que aquilo sobressaia, você precisa de beber as águas. Precisamos de mais tempo na presença de Deus. Faz-me lembrar deste sonho que estava sendo dito, que as pessoas querem os resultados. Quando a gente olhamos naquela irmã que podia orar e a sua roupa secou, podia ser dado leite através de uma pequena oração, a gente começamos a pensar, oh meu Deus, se eu pudesse também fazer o mesmo. Mas olhe para ela chegar até esse nível de vida, ou nível de manifestação. É porque ela se dedica, ela tem tempo de orar, ela tem tempo de ler, ela tem tempo de escutar as fitas, ter tempo de se consagrar, ter tempo de se fechar na presença de Deus, orando, escutando a palavra.
estará a beber na medida em que você está bebendo, na medida em que você vai sentar na presença da glória de Shekinah, é quando vai manifestar essas coisas. Mas nós queremos manifestar essas coisas sem se separar de toda a tolice, de toda a brincadeira, onde gastamos tempo a navegar. Eu falava com os irmãos que sabem o que nós estamos a fazer, como este programa aqui, gostaríamos que todo mundo pudesse escutar. Me refiro a todos aqueles que saíram daqui, os que estão ao redor da província de Tete, os que estão em Cabo Delgado, os que estão em Nampula, os que estão em Niassa, os que estão na Zambésia, os que estão em Sofala, Manica, Nhembane, Maputo. Deviam procurar um tempinho de escutar. E eu estava pensando a respeito disto aqui. Não se isole, porque Deus tem uma maneira de fazer com que algo aconteça. Como foi prometido que antes do arrebatamento haveria um derramamento de uma unção. Tal unção que vai se mexer com a noiva até que esta unção vai nos levar para cima. A unção, ela é compartilhada como o sender de um castiçal. Vamos dizer que Deus, todos nós, quer derramar a unção. Ele vai procurar um sítio onde vai acender. Talvez, digamos, Deus procura um canto onde ele acende ou derrame aquela unção. E aquela unção, se for compartilhada, estará acendendo os demais. Agora, se você coloca uma linha de separação e você se coloca, digamos, num curral onde estão aí, talvez como uma igreja local, não tem nem comunicação com os demais e acham que estão bem. Não há nada disso. Comungue com os outros. Deus pode... A maioria desses reavivamentos que nós temos, Deus não derramou assim, digamos, instantaneamente todo mundo. Talvez ele procurou um homem que se desesperou, faminto, sedente, procurou a Deus e Deus derramou a unção. E aquele homem se tornou como o primeiro castiçal a ser acendido. E os demais castiçais se aproximaram e foram também acendidos. Esta mensagem que já se espalhou, não se espalhou quando começou. Deus tratou-se com o profeta e se tornou um castiçal desta era, que foi acendido por Deus. E nós que associamos com ele, acabamos de ser acendidos e tornamos também castiçais acesos. E a partir dali os que nos aproximam também se foram acendidos. Assim sucessivamente, é desta maneira como as coisas funcionam. Portanto, não se feche. Esteja caminhando com os demais. Lembra-se quando o profeta viu a pré-apresentação da noiva. Ela, quase toda a noiva, estava sendo representada segundo as vestes nacionais. Meu Deus, talvez muita coisa.
Mas a verdade é de que, na medida em que uma semente vai bebendo das águas, começa a manifestar o que está dentro dela. Sai um broto, talvez uma folha, depois sai mais uma outra. Antes de mais nada, talvez um pequeno tronco já está aí a sair, já tem talvez ramos, e depois de um tempinho já tem flores, depois de um tempinho já tem fruto. Mas tudo aquilo segundo o seu próprio tempo, segundo a sua própria estação. Porque a árvore está bebendo. Se deixa de beber, não poderá expressar cabalmente o que contém nela. Só a única via pela qual você expressar o que Deus depositou em você é continuar a beber as águas da vida, na fonte inesgotável que é Cristo. Sim, estávamos já a falar com os irmãos que acompanhem esses programas, porque somente lhes fará bem. E se você acha que talvez alguma coisa pode ser dito aqui que pode ruinar o seu ministério, eu não sei se pode ruinar qualquer ministério que está corretamente na palavra. Só pode edificar. E é desta maneira como devemos já caminhar. A unção cai ali, você se aproxima e acha a mesma unção. E como dizíamos que tudo quando está a ser dito deve ser bem acatado, pego, porque, amados irmãos, nós temos tudo para dar certo. Faz-me lembrar daquele jovem que acabou caindo nas regiões dos perdidos, depois de ter tido a oportunidade para que tudo pudesse dar certo. E eu creio que nós também temos a mesma tamanha graça para que tudo possa dar certo. E é como estivéssemos a ser, digamos, instruídos para escaparmos da ira futura. Estava a mostrar aqui a Rússia se preparando, digamos como que exercitando, não é? Quando as duas equipas estão quase para entrar no embate, o jogador entra no campo, começa a ir a correr de um lado para o outro, se aquecer. E é o que está a acontecer, a Rússia se aquecendo as suas bombas nucleares, as mesmas que nós sabemos que são elas que irão ao encontro com a 7ª visão. E a 7ª visão tem que acontecer enquanto que a igreja já foi retirada da terra. E cada coisinha que está sendo feita e dita, esse deve ser um momento em que devíamos estar bem fechados, como as famílias de Israel quando estavam se preparando para deixar o Egito. Mataram o cordeiro. Nós temos um cordeiro morto, que é precisamente os selos, como o profeta menciona. Cristo, selo, o cordeiro, o nosso cordeiro. E o nosso cordeiro já foi morto. E devíamos nos ocupar cada momento, cada casa, cada irmão, cada indivíduo, comendo este cordeiro antes da nossa partida. Não só comer, mas comer e aplicar como os filhos de Israel fizeram. Tomaram o sangue, aplicaram nos seus ombreiros e depois tomaram a carne, comeram assada.
cabeça até as patas assadas, não havia nada que se escolher, era comer tudo. E é o que devemos fazer, amados irmãos. E nós estamos como que convictos e determinados para que aqueles que estão interessados em sair da terra antes da tribulação, estamos preparados para lhes ajudar a todo custo, para que não haja ninguém que venha dizer que não tínhamos tudo para dar certo. Oh, meu Deus, não sei se poderei mesmo entrar no meu assunto. Talvez uma pequena introdução. Fé como um grão de mostarda. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque é verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Será que o Senhor estava a brincar com palavras? Deus nunca brincou com palavra. Tudo aquilo que foi falado se manifestou. Quando ele disse haja animais, ele não estava a brincar, porque houve animais. Quando ele disse haja aves, houve aves, porque ele não estava a brincar com a sua palavra. E ele nunca brincou com palavras. E não é desta vez que talvez estava a brincar com as suas palavras. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Ó Deus, essa citação está me obrigando de novo para voltar para a fé de Deus. Como que este monte não sairia se um crente que tem a fé de Deus dizer que saia daqui? Vai sair porque não é a sua fé humana que está sendo usada aqui. Mas se você só disser por uma fé humana, não vai acontecer. Até você mesmo vai duvidar que será que uma montanha pode sair mesmo? Mas se for a fé de Deus, a mesma fé que falou para que o monte existisse, estivesse ali onde está, como é do nosso conhecimento de que o mundo foi criado pela fé. Só a mesma fé que colocou o monte onde está, esta mesma fé é a fé de Deus, que estava nele quando ainda estava aos sós. E a mesma fé é colocada no coração humano. E a pessoa para com esta mesma fé criativa, a mesma fé que fez com que a montanha estivesse onde está, e a mesma fé fala e diga que saia daqui, vai parar ali. A mesma fé que trouxe o monte dali, tirará o monte dali onde está para outro lugar. É bem claro que Deus nos ajude para termos a fé de Deus. É a única solução. Direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada será impossível quando a gente chegarmos a ter aquela fé de Deus. Talvez você não tenha a fé espontânea para trazer algo.
um milagre direito a você. Talvez você não tenha esse tipo de fé, mas Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você poderá dizer ao monte: move-te. E com o tempo, isso acontecerá. Veja, este é o profeta que está falando aqui. It shall be even as it was told. It was told me. Isso acontecerá exatamente da maneira como foi dito a mim. Está vendo? Da maneira que a coisa havia sido dita. Deus, quando diz algo, os céus e a terra passarão, não vai falhar. Pode parecer que está para falhar. Meu Deus, eu não sei se é o momento oportuno, mas talvez poderemos guardar um pouco até que a coisa se manifeste na totalidade. Mas ele é Deus. Sim. Pedro tentou toda a noite usando a sua fé para pegar peixe. Mas na simplicidade, quando Jesus apareceu, a coisa que parecia difícil se tornou tão simples. Quando Deus aparece, a sua questão que parece uma questão sem saída, haverá uma saída muito simples que até você vai ficar admirado. Oh, meu Deus, será que já se resolveu esta questão? Sim, Deus resolve os nossos problemas de uma maneira muito simples. Na simplicidade, Deus resolve os nossos problemas. Imagine Pedro toda noite, não sei o que, ele encarou os perigos da noite, as bestas do mar, caçando que ondas, sem apanhar nada. Mas quando já era de dia, o Senhor chegou e disse: lança a sua rede neste lado. Onde ele havia lançado toda a noite, não apanhou nada. E ali, usando a fé de Deus, ele nem conseguia sequer tirar a rede. Tinha que pedir: João, venha me ajudar. Deus é Deus, amados irmãos. Devemos querer nele com todo o nosso coração. Devemos confiar nele com tudo quando há em nós. Venha o que vier. Deixa eu terminar a minha citação aqui. Talvez você não tenha esse tipo assim. Ele diz: talvez você não tenha a fé espontânea para trazer algo, um milagre direto a você. Talvez você não tenha esse tipo de fé. Mas Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer ao monte: mova-te, move-te. E com o tempo isso acontecerá. Isso não fará o monte desaparecer de imediato, mas com o tempo isso se cumprirá. Já temos uma bela, uma bonita janela aqui. Quando se diz, ok, talvez deixar para que as citações expliquem por si, né? Meu Deus. Sim, porque algumas pessoas têm uma fé espontânea, como essa irmã, que podia orar, e no instante o relógio já está no pulso. Orar, e no instante a roupa que estava seca já está, que estava molhada já está seca. É uma fé espontânea. Mas há quem tem fé como a semente de mostarda. A fé como a semente de mostarda não é a fé espontânea. É uma fé que leva o seu tempo para se manifestar. Vou terminar por aqui, poderei continuar. Creio que o meu tempo já não me permite, senão estaremos em outros canais. Mas estamos a caminhar.
fique tão sedente das coisas de Deus, você beberá delas. Se você estiver sedente, se alguém chegar a um ponto em que você diz, Senhor, este problema não pode continuar desta maneira. Onde você chega, que diz, Senhor, se eu não tiver o Espírito Santo, o que vai valer para eu viver sem o Espírito Santo? Como aquele irmão que arrastou, que levou o seu cavalo, foi amarrar no mato, e ele se ajoelhou e disse, Senhor, se não me dar o Espírito Santo, eu não vou sair aqui, eu vou morrer aqui, e quando voltar, vai apanhar os meus ossos aqui. Vai apanhar também os ossos do meu cavalo amarrado ali. Isso era sede, e bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, porque será sácio. Logo que você tiver sede de Deus, você já é uma pessoa abençoada, porque é a sede proveniente de Deus e arrastando para a fonte inesgotável de água viva. Vou orar. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu Pai, como acabamos de ver, que necessitamos desta sede, porque quem tem sede é que bebe. Aquele que é sedente de Deus, faminto de Deus, é que pode participar-se dele. Por isso te rogo em humildade que, Pai, coloque esta sede em cada um daqueles que nos ouvem. Chegarmos a um ponto em que se tornamos tão sedentes da fé de Deus em nós, até que noite e dia vamos orar, vamos jejuar, pedindo a Deus para colocar essa fé em nós. Abençoa o teu povo, Senhor, espalhado por este Moçambique grande. Abençoa os pastores, abençoa os ministros, os casados, os jovens, anciãos. Permita que tudo possa ir bem, provendo as necessidades de cada um. Que o Deus de Brânamo, que o proveu os esquilos que ele precisava na devida altura, possa também prover as necessidades de cada um dos seus filhos, independentemente de onde estiverem. Cure, Senhor, as suas enfermidades, enxugue as suas lágrimas, coloque bálsamo em cada ferida, estenda as suas asas como a mãe galinha e cubra, Senhor, a sua herança, a herança que o Senhor comprou pelos teu sangue santo. Seja conosco, Senhor, desperta-nos, ó Pai, para entrarmos neste canal, Pai, para que cada culto, cada pensamento que vai ser trazido não nos passe por alto, mas seja, Senhor, um momento de beber dela e produzi-lo em nossos corações, em nossas vidas. Cada coisinha que é pregada tenha um tal impacto de ser produzido nas nossas vidas. Pai, te peço neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe, queridos irmãos, que a graça do Senhor esteja convosco. Tardando o Senhor, estaremos aqui no próximo sábado. Deus lhes abençoe. Muito
desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs com aquela saia lá no chão, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, eles também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs com aquela saia lá no chão, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, eles também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento:
Aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião.